pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henri Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, henricristo.tv. Meu paz seja com todos. No intuito de evitar repetitivas e inoportunas indagações, meu pai determinou que, após invocá-lo concedendo a bênção, eu proceda com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para tudo sempre, ó Pai. Meus filhos, agora que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, concentrai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar o meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henri Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava nos 1000 anos: se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti: orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios e, com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. É justo, para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Henri. Apocalipse 3, versículo 12. Henri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I. Henri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Henri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós.
Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo que escuto o meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Que venham as perguntas. Vamos então à primeira pergunta, que é de Albert Einstein, do DF. Quando durmo, como posso distinguir o que sonhei de minha cabeça e o que foi experiência astral? Enquanto está dormindo não dá para distinguir. Agora depois, quando se acordar, fazendo um exame no neurosistema, um exame de consciência, um exame espiritual apurado, você pode sim distinguir. Dentro do contexto da racionalidade, você começa a analisar, tem aqueles sonhos que a pessoa tem que já de cara dá para descartar que é bobagem, são algumas tonterias, e tem aqueles sonhos que deixa alguma dúvida, daí tu vai refletir e depois vai no quarto com a porta fechada invocar o Pai e pedir a Ele que te inspire, que te dê o dom do discernimento. Então aqueles sonhos que se tem logo, não vou nem enumerar, sonhos com qualquer porcaria, é descartar. Agora, tem alguns sonhos que deixam a pessoa apreensiva, preocupada, querendo decifrar. Então, invoca o Altíssimo, Ele te inspira e te dá a saber o significado. O Arlock, Nova Bassano, Rio Grande do Sul. Quanto à pergunta sobre o nome de Deus, então como você explica os nomes de Deus que estão na Bíblia em hebraico? Adonai, Tetragrammaton, etc. O próprio Salomão, que recebeu a sabedoria dele, utilizou os nomes de Deus em suas orações e evocações. Sabe, meu filho, que na Bíblia tem N citações sobre o Altíssimo. Mas eu disse e reitero de novo, a Bíblia é um livro de letras mortas, que só com a anuência do Altíssimo podereis compreender o significado. É um livro repleto de fábulas, lendas, parábolas e principalmente metáforas. Então, para simplificar, eu vou citar um versículo bíblico que cobre todos os demais citados. Isaías 42, versículo 8, onde o Senhor disse assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só me pertence. Isaías 42, versículo 8. Este título ali, esse versículo, explica todo o restante, porque cada um pode falar o nome que quiser. Na Bíblia também está escrito, mas só um é válido, só este. Na Bíblia também está escrito que aquele que não tem nome. Por quê que está escrito aquele que não tem nome? É referente a Deus. Porque na verdade nome mesmo, por isso que ele disse: Eu sou o Senhor, este é o meu. Preste atenção, este é o meu nome, ele quiser. Não me dê outro nome. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Isaías 42, versículo 8. Ele quis dizer com isso que ninguém pode dar nome para ele, porque a condição dele é mais ou menos o título: Senhor, o Senhor do Universo, o Supremo Criador. Aí podemos chamá-lo de Altíssimo. Deus, sim, mas o único Deus, porque tem os deuses gregos, tem tantos deuses, tem o Deus dos Íris. Eu não vou nem lembrar o nome de Deus que tinha, tá? E das mães de Deus, como Cibele, etc. Não, Deus é o único, o Supremo Criador, o único ser criado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, o único Senhor do Universo. Então, todos os outros deuses que existem, e se existem referências na Bíblia, incluindo, como acabaste de perguntar, Salomão, este mesmo Salomão que invocou Deus, era um ser humano que teve vários momentos, várias ocasiões de prevaricar. Esse mesmo Salomão foi adorar estátuas, conduzido por uma mulher dama, da elite, mas mulher dama, porque ela levou ele a adorar estátuas. Então, Deus permitiu tudo isso até para que produzisse os exemplos
dos castigos que são reservados para aqueles que violam as suas eternas leis. Então quero deixar sempre claro para todos que me ouvem que a gente pode respeitosamente, com dignidade, com reverência, dizer ao Altíssimo. Eu falo o Pai, sempre falei, continuo falando meu Pai, que é vosso Pai, meu Deus, que é vosso Deus, o único Senhor do Universo. Quando eu falo meu Pai, não estou exclusivizando Ele, não. Estou reconhecendo que Ele é o Criador Supremo, mas que também é vosso Pai, desde que consigais assimilar a mensagem que Ele me mandou passar. Então, deixando bem claro, meus filhos, quem quiser, outra coisa, se você invoca um outro Deus, esses deusinhos miseráveis que tem por aí, inclusive que tem mãe, não vais obter bênçãos, não vais obter a ressonância. Se quiseres ter um contato com o Altíssimo, com o Infinito, então invoca o Supremo Criador. E Ele é o único. Ele não tem sócio, Ele não tem parâmetros próximo dele. Ele é o Senhor, o majestoso Senhor, o Senhor da vida, o Senhor da eternidade, o eterno, o infinito, ok? O restante, eu podia falar o dia inteiro sobre Ele, de tão infinita que é a incomensurabilidade dele. Mas fico por aqui, tenho toda a minha paz. Guilherme Feldens, do Rio de Janeiro. Como saber quando um relacionamento entre casais é abençoado pelo Senhor? É tão simples, meu filho. Quando está abençoado pelo Senhor, não precisa nem fazer a pergunta. Aí tu sentes que há uma sincronia, há uma fluidez, há uma harmonia tão grande, mas tão grande, que daí tu sentes inclusive necessidade de invocar o Senhor para agradecer a bênção que Ele te concedeu. Porque o casamento verdadeiro é um casamento de espíritos, quer dizer, a união de espíritos que se amam, espíritos afins. E se houver disque, houver quiprocó, como se diz na linguagem contemporânea, moderna, então é porque tem alguma coisa a ser ajustada. Aí volte para o Senhor. É muito raro o amor verdadeiro. Muito raro um casal entrar em harmonia. Mas existe. E quando existe, Deus está mostrando a forma de amar mais perfeita. Entre os casais, entre o meu bem, tem toda a minha parte. LCA, do Rio de Janeiro. Olá. Há 20 anos, o senhor foi a um programa de TV onde uma pessoa que se dizia pastor afirmou que iria exorcizá-lo. O senhor tentou de denunciá-lo como charlatão, mas poucos lhe deram ouvidos. O tempo provou que o senhor estava certo, pois hoje esse falso pastor largou a igreja e hoje ganha dinheiro se dizendo mago, o que certamente lhe dá mais lucro do que a igreja que ele tinha. Gostaria que o senhor comentasse esse episódio. Interessante, do Rio de Janeiro. Sim. Como é o nome dele mesmo? É LCA. Agora não sigla, né? Pois bem, meu prezado. Então, o que estás falando, certamente naquele tempo tu estavas no Paraná, porque naquele tempo, as televisões de lá que fizeram a propagação desse acontecimento, não tinha internet ainda, e não era nacional. Não era nacional essa televisão. Então é o seguinte, foi sim um indivíduo que chegou lá onde era sediado o Reino de Deus em Curitiba, no Alto Boqueirão, chegou lá, eu não estava lá, daí ele falou que queria falar comigo, daí foi um jornalista da imprensa marrom e conseguiu guarita, publicou matéria bem grande, me desafiando para o encontro, que ele ia me exorcizar, etc. E saiu uma semana inteira, coisa falando lá. Até eu cheguei num posto de gasolina, quando eu estava indo abastecer, que alguém trouxe já um jornal e mostrou na primeira página, aí lá, falando com a foto minha e tal. Tudo bem, eu aceitei o convite, foi para a TV Iguaçu, né? TV Iguaçu, Canal 4, lá de Curitiba, que hoje representa o SBT. Então fomos para o ar, era um deputado, na época, que convidou-me, que era o mediador. Então eu fui lá e ficamos umas quase 2 horas no ar.
e ele me xingando e me ofendendo e tal. Chegava a ser hilário. E eu dizendo que ele ia deixar, que ele tinha vindo para lá, ele veio do Rio Grande do Sul, mas que ele vinha para lá e ele ia ter que deixar de montar nesses jumentos que estavam querendo nele, nos evangelhos que ele fabricou, e que ele ia deixar essa profissão. Isso que eu estou falando eu posso provar através de registros jornalísticos, né? Daí, passado o tempo, já que me indagaram sobre isso, daí passado o tempo, depois no final do programa, que ele tentou, disse que ia me exorcizar, não deixei nem chegar perto de mim, porque eu não quero, afinal de contas, não vou permitir que alguém, nas condições dele, com umas energias tão nefastas, com uma aura tão negra, no sentido lato da palavra. Nós estamos negro no sentido carne, e sim no sentido da negritude que é própria de uma pessoa que vive nas trevas. Então, terminou o programa. Vocês vão ver que interessante foi o fim do programa. No final do programa, o apresentador disse, tudo isso que eu estou falando está documentado, nós estamos nos arquivos da SOST aqui. Então daí o apresentador disse que cada um tinha, parece que 1 minuto ou 2 minutos parece que era, para se despedir. Me colocou por primeiro. Então me despedi, pedi ao pai uma bênção e fiquei sentado do lado do apresentador. E ele então chegou a vez dele. Aí ele teatralmente se ajoelhou e começou a rezar uma daquelas ladainhas, aquelas reza comprida dele, né? E eu lá sentado observando. Repito, tudo isso está gravado, se for possível, tenho aí, nós temos aqui os arquivos. Eu sentado olhando assim, ele lá, resmungando, até que meu pai disse assim, vai lá, te postre diante dele, pelo menos faça valer a ele está invocando, vai fazer valer a ele, recebendo tuas honras, seu Senhor. Fui lá e me postei. Aqui vou pedir que alguém já providencie uma foto desse momento, vou mostrar. Me postei na frente dele, né? E ele com o olho fechado rezando. Daí eu disse assim, finalmente eu disse que no final tu ias acabar te ajoelhando, né? Daí ele abriu o olho e me viu, o restante nem percebendo. Vê se consiga botar essa foto desse momento aí, da tribuna do Paraná. Foi muito hilário. O jornalista que reportou na época a matéria disse que foi imperdível, que era hilário esse momento final, né? Aí ele, claro, ficou furiosíssimo, blasfemou, xingou, mas eu achei um momento assim. Aliás, eu sempre gostei de humor, né? Sempre achei que o humor é uma saúde, faz bem para a saúde. E aquele foi um momento humorístico para mim, porque o homem estava lá ajoelhado, rezando com o olho fechado. Primeiro que já é um erro rezar de olho fechado. Quando a pessoa fica rezando de olho fechado, é um equívoco que vos enganaram, que tem que abrir o olho na hora de orar e olhar para o infinito, para ter a conexão com o infinito. Então, de olho fechado, daí quando eu me postei lá, que ele me viu, procurei imaginar o pânico dele, ele me viu postado bem na frente dele, como podeis ver na foto, o restante só vendo para aquele. Quem viu, viveu. E isso faz uns 20 anos, sim. Isso, Ano 90, 80, 90 e pouco. 90. Começo dos anos 90. 92. Aí depois, esse mesmo deputado, já que ainda por causa se referiu à TV Independência, mais tarde esse mesmo deputado me convidou. Ele, não sei, parece que ele gostou da quantidade da audiência que deu, e ele fustigou um japonês lá que tinha intenção de se candidatar a deputado, né? E daí o japonês me desafiou, estava querendo reprisar a coisa. Tudo isso também temos gravado e guardado nos arquivos. Daí o médico guardou. Daí eu aceitei, fui lá de novo, né? Daí o deputado, o candidato lá, ele resmungou, esperneou de novo, etc. E eu fiquei também quase uma hora ou 2 horas. Depois que eu fiquei sabendo que graças a isso ele conseguiu o voto daquela religião que ele pertence, a Assembleia de Deus, e daí pronto, né? Então agora, meus filhos, esse capítulo está encerrado. O Carioca que fez essa pergunta, qualquer coisa, se ele quiser, ele pode solicitar
detalhes as discípulos podem oferecer. Não vou citar o nome do meliante, porque se eu citar, posso incorrer no risco de fazer alguém ainda querer ir lá, de repente assim, alimentar o sem vergonha, né? Então quem quiser que localize pela foto aí, que está aí, né? Ou então quiser perguntar, pergunta, mas eu não vou citar para não dar essa ocasião de divulgar. Tenho toda a minha paz, vocês. Valmir Klauman, de Aurora, Santa Catarina. Se possível, eu tenho uma pergunta ao Nosso Senhor. Bom dia, Henri. Mestre, na imagem do Santo Sudário, no nariz, também tem uma cicatriz, uma protuberância igual que a cicatriz que o senhor tem com a queda no jejum em Santiago do Chile? Bem, que tu sabes muito bem, meu filho, que na ocasião da crucificação, na véspera da crucificação, eu caí, ninguém é obrigado, mas é verdade, caí, e é óbvio que feri meu nariz também, né? Então é óbvio que ficou algumas manchas. Quem quiser examinar, estudar, pode examinar. Estudar foi estudado, analisado, questionado, discutido durante décadas e séculos, e que agora tem provas científicas da legitimidade dele. Quem quiser pode olhar lá, tem lá das mídias internacionais, Discovery, sei lá, cientistas que finalmente fizeram os últimos exames que comprovaram a autenticidade do sudário. É um trabalho completo que fizeram. Quem quiser pode procurar, inclusive na própria página em revista deve ter lá exposto um trabalho científico recente, onde ficou provado que o material feito do sudário, encontraram o produto que se usou para fazer aquele tecido lá em Jerusalém, e a data, etc. Até o carbono 14 está lá para quem quiser ver no sudário, onde tem o informe científico, as últimas informações, que descobriram que aquela tese do carbono 14, que datava então de 1400, 500 anos do sudário, foi derrubada porque descobriram que quando houve um acidente com o sudário, que tiveram que remendar, que colocaram um tecido então novo, que não era de Jerusalém, porque isso foi na Europa que houve o acidente, pegou fogo, etc. Então quem quiser pode pesquisar, está todas as informações científicas, que teve um casal por último que fizeram um trabalho profundo, e que até mesmo os cientistas que falaram contra a princípio, teve uns que tiveram que no fim da vida retroceder, e está tudo aí disponível para quem quiser ver na internet. Procura, no meu endereço ele não tem? Em revista.org.br. Lá tem que fazer um estudo completo. Lá tem também o argumento do carbono 14, tem tudo. Aí depois tem a explicação, o depoimento do cientista, o final, o resumo, a resolução científica. Deixa eu até mostrar que o sudário de perto para ver que o nariz está quebrado mesmo. Dá para ver aqui. São detalhes, né? O senhor caiu, é isso que ele perguntou. Então, são os detalhes que houve. Eu acredito sinceramente que houve, pelo que eu senti quando estava jejuando em Santiago do Chile, eu acredito sinceramente, eu sinto que Deus permitiu, propiciou que tivesse essa queda no jejum, para que reproduzisse exatamente a imagem como era para ser, porque está previsto na Bíblia que eu viria como eu era, que tudo seria igual. Em João capítulo 16, versículo 7 até 16, está explicado que eu disse que eu ia tomar tudo de volta o que era meu. Então está lá. Só que eu me referi que era o Consolador, que eu, deveras, estou aqui para consolar os aflitos, né? Bom, aí quem quiser ler, leia. Aqueles que Deus deu inspiração, inspirar, vai compreender. E aquele, como disse o doutor Elias Matarassaro, eminente jurista, bendito filho meu lá do Paraná, para os amigos, tu nunca precisa provar nada. Para os inimigos nem tente dizer. Uma frase, muito, não sei se é dele, vocês veem que ele falou isso lá em Curitiba uns 20 anos atrás, e até hoje eu gravo na minha memória. Esse é um homem inteligentíssimo que eu conheci lá no Pará, na área dos que trabalham com a justiça, com o direito, um dos mais sagazes que eu conheci, e também amante da justiça. Tenho toda a minha paz. Luciano, de Samambaia, DF. Se a essência das pessoas é o desejo, e se o universo está coberto de luz, o que se
interpõe no caminho de nossa felicidade permanente? Quando começar, só no início é meio complicado. Vai lá, repete. Se a essência das pessoas é o desejo, e se o universo está coberto de luz, o que se interpõe no caminho de nossa felicidade permanente? Aí é que está o equívoco, que a essência dos seres humanos não é o desejo. A essência do ser humano é um conjunto harmonioso de energias, de coisas positivas. O desejo, muitas vezes, se interpõe ele. Por exemplo, na violação do 10º mandamento, uma pessoa deseja uma coisa que ela não pode ter, ela fica vulnerável e daí à mercê dos espíritos das trevas. Quando a pessoa deseja o 10º mandamento, está falando ainda hoje de manhã para alguém que estava ali comigo, não lembro agora quem era, que tem muita gente que pensa que o 10º mandamento, a violação do 10º mandamento consiste tão somente em desejar um imóvel, uma propriedade, Não! O 10º mandamento, a violação do 10º mandamento consiste em desejar qualquer coisa que não estiver no alcance, desejar sem pedir a anuência do Altíssimo. Digamos que tu desejas fazer uma viagem para a Lua, para França, para a Alemanha, para qualquer país do mundo ou para a Lua. Aí tu, a partir do momento que tu desejar fazer isto, preste bem atenção, isso serve para tudo e para todos. Desejas adquirir um automóvel de luxo, desejas o que for, mas falando numa viagem. A partir do momento que tu desejas isto, sem incluir o Altíssimo, sem pensar nele, apenas deseja fazer o teu ego pessoal, então, tu fica vulnerável. Aí as tuas energias se espalham na direção das companhias aéreas, na direção dos hotéis, daquele lugar onde tu queria ir. As tuas energias se espalham. E vulnerável estás à mercê das energias nefastas que estão de plantão. Então a única solução para desejar uma coisa sem ficar vulnerável, a única, é pensar sempre assim, até quando falar também. Se for a vontade do Altíssimo, se o Senhor permitir, se o Criador Supremo, o Cosmos, não importa, eu gostaria de ir isso e aquilo. Daí, além de que ele produz, que as tuas energias se juntam na direção a ele e reproduzem o efeito que desejas, tu não desperdiças as tuas energias. Agora, se tu desejas uma coisa por tua conta, sem pensar que ele é o provedor, que ele é o poderoso, que para ele tudo é possível. Momento, sabe por quê? Porque vamos que tu desejar, é por isso que eu digo sempre, se for a vontade do Pai, se for melhor para mim, se for melhor para o reino de Deus, no caso eu falo. Então, se tu deseja uma coisa, mas às vezes ele tem uma coisa melhor para te oferecer, ele vê que para ti é melhor aquela outra coisa. Daí ele te dá aquela outra coisa. Se dá um exemplo de fazer estudo, vestibular. Você vai estudar, você deseja fazer um vestibular para uma coisa que dá lucro. Qual é a coisa? A medicina dá bastante lucro. Pelo menos muitos fazem medicina por causa do lucro. Aí tu pensa, vou fazer um vestibular de medicina para ficar rico, para ganhar dinheiro. Está todo mundo doente mesmo. Daí, aí é que está o problema. Que se tu não podes passar no vestibular, nenhuma entrevista, não pode, então tu devia pensar no Senhor, que de repente ele tem alguma coisa melhor para ti, para atender mais a tua necessidade, para te fazer mais vitorioso. Então tu invoca ele, entra em ação, aí ele te inspira, te mostra o que é melhor para ti, ele te mostra lá no teu neurosistema, ele te dá ele ministra lá uma luz que daí tu diz, é para isso que eu vou querer, mas invoca ele sozinho lá no teu quarto com a porta fechada, como eu venho ensinando há milênios, né? Como está em Mateus 6, versículo 6, no quarto com a porta fechada, não invoca o Senhor no meio de outra gente para pedir, outras pessoas para pedir uma benesse, que daí algum invejoso pode até atrapalhar com seus pensamentos de inveja. Tenha cuidado quando tu vais invocar o Senhor. Invoca o Senhor sempre, tu e ele. É um colóquio íntimo.
É uma coisa entre tu e o Altíssimo. Aí tua oração, o teu pedido chega nele. Tem pelo menos um campo magnético de 1,80 m, de uns 2 metros de área, sem ninguém interferir na hora de tu invocar o Senhor. Aí então não vai misturar tuas energias com ninguém naquele momento, e Ele ouve o que tu suplicas e te concede a graça do atendimento, se for para o teu bem, se não te dá algo melhor que tu nem estás esperando. Bom, é mais ou menos isso. Tenho minha palavra. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltando, pessoal, e a próxima pergunta é de O Fênix 34 de Brasília. Inri, em Mateus capítulo 7, versículos 5 e 6 está escrito: não deis aos cães o que é santo, nem jogueis vossas pérolas diante dos porcos, pois estes, ao pisoteá-las, se voltariam contra vós e vos estraçalhariam. Pode nos explicar? Tá, eu vou explicar, mas antes eu quero ainda dar mais. Passou um avião fazendo barulho aqui. Antes eu quero dar mais, completar uma explicação daquela coisa anterior, porque na hora não me veio, agora me veio na mente, e é importante para todos que ouvem, concernente ao 10º mandamento, para todo mundo saber que não é bens materiais tão somente. Então, me lembrei agora no intervalo que às vezes a pessoa está ambicionando e violando o 10º mandamento, um posto na empresa em que ela trabalha. Então ela queria passar, digamos, de operador para gestor, para gerente, alguma coisa assim. E ela fica focando aquilo que ela quer. E fica as energias dela ali, ela fica patinando. Eu conheci um caso de um cidadão lá na França que ele odiava o chefe dele, porque ele estudou e tal, e o chefe dele já estava para se aposentar, ele tinha que obedecer o chefe, tinha que atender o chefe, entende? E ele ficava com ódio do chefe dele, porque ele queria que o chefe morresse logo para ele pegar o lugar, porque ele fazia tudo. Isso acontece muito nos ministérios. Aí eu falei para ele: meu filho, tu não podes ficar odiando o teu chefe, porque se tu odeias ele, tu ficas patinando nas energias nefastas e nunca vais prosperar. Então peça ao Pai, eu disse, que se for a vontade dele, ele te consiga um posto equivalente, ou aí então meu Pai te abençoará, eu disse, e tu conseguirás inclusive num outro lugar, não é obrigado a ser ali até. Passaram menos de um ano, ele levou enquanto que eu falei, ele foi convocado para ter um posto numa cidade maior, um posto equivalente àquele, e daí ele veio depois e disse para mim: tinhas razão. E ele odiava o chefe, ele vivia tendo diarreia, ele confessou para mim chorando, né? Mas ele não sabia por quê. Foi quando eu disse que era por causa disso. Então assim também, se tu está numa empresa, tem uma posição X, tu ficas ali, poxa, mas eu faço tudo, e papagaio come milho e periquito que leva a fama, né? Eu faço tudo e o meu chefe que leva os galardões. Então tu pede ao Pai, invoca ele, pede ele que te abençoe, não para tomar o lugar do teu chefe, sim que o seu Pai te abençoe, o Pai Celeste, para tu conseguir um lugar equivalente ou até melhor. Aí, de repente, é que geralmente quando a pessoa às vezes é expelida de uma empresa, ela nem percebe lá na frente, quando ela está melhor, que ela quer o poder de Deus sobre ela. Então às vezes tu pode sair dali, daquela empresa onde tu está rodeando. Aí esse cidadão ele foi para Rouen, na França, né? Ele estava em Bergerac, odiando o chefe, e foi para Rouen, que é uma cidade bem maior, onde ele foi receber um posto equivalente, uma situação bem diferente. Bom, voltando, aí você pede ao Pai e Ele te abençoa, te dando uma situação melhor do que aquela que tu querias do teu chefe. E daí lá do outro lugar tu estás lá olhando, olha para cá, nem lembras mais que tu estavas ali querendo uma coisa que não era para ti. Estavas violando o 10º mandamento, sem ser, aí eu quis dar um exemplo, sem ser bem material, sem ser desejando um automóvel, a casa, alguém, sim, uma posição no âmbito da sociedade. Por enquanto é isso, mas esse assunto ainda podem me consultar sobre esse assunto, que esse assunto não tem limite. E quantas pessoas violam o 10º mandamento todos os dias,
e ficam patinando na miséria de suas ambições descabidas, sem poder desfrutar porque não enxerga um palmo na frente do nariz. Ou pelo menos não quer enxergar a área da metafísica. Bom, voltando agora à pergunta que fez, eu queria deixar isso encerrado, que é um assunto que abrange todo mundo, né? O 10º mandamento. Pode falar. Faz de novo a mesma pergunta. O Fênix 34 de Brasília. INRI. Em Mateus capítulo 7, versículos 5 e 6 está escrito: Não deis aos cães o que é santo, nem jogueis vossas pérolas diante dos porcos, pois estes, ao pisoteá-las, se voltariam contra vós e vos estraçalhariam. Pode nos explicar? Veja, por exemplo, para vocês perceberem desde já, como já naquela época, quando alguém reclama, que eu chamo de evangélico, por exemplo, alguém que oferece o lobo com pé de ovelha, eu naquela época chamava de porco e cão aqueles que não levavam em conta meus ensinamentos. Não atireis as vossas pérolas aos porcos, não deis aos cães o que é santo, para que não suceda que calcando-os com os pés se portem contra vós. Eu estava querendo me referir na época, e explico a ele agora, que não se pode dar, eu dizia para os meus discípulos, para não ficar tentando introduzir na cabeça de um porco, de alguém que se comporta como um porco ou como um cão, mas eram bípedes, eram seres humanos, porque eles depois iam usar aquilo que ele tentou botar na cabeça, calcando-as com os pés e voltando contra ele. Depois, eles iam dar um jeito, os fariseus da época, de transformar qualquer informação, qualquer orientação mística para transformar em babujar e transformar em pedra para jogar. Por isso que eu disse, não atireis aos porcos. E eu digo agora de novo para os meus discípulos, vocês nunca vão ver discípulos meus tentando converter ninguém, vocês nunca vão ver seguidores meus tentando converter ninguém, porque eu ensino a eles que só podem falar de mim com aqueles que indagarem, mas não tente converter ninguém, porque eu já tenho que ser coerente com o que falei há 2000 anos, que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, se eu disse já que muitos serão chamados de poucos os escolhidos, então não adianta algum discípulo meu, alguém querer converter alguém, não. Eu chamo todos quando vão a mim. Nesse instante eu estou chamando todos que me ouvem, e os que me ouvirão na sequência, nas reprises desse programa, mas só aqueles que meu Pai escolher é que me seguirá. Poucos serão escolhidos. Por quê? Porque a escolha quem faz é meu Pai. E como é que ele faz a escolha, meu Pai, Senhor e Deus? Como? Quando ele revela para o escolhido a minha identidade. Porque se alguém não sabe quem sou, não consegue assimilar meus ensinamentos. Só consegue assimilar meus ensinamentos. Por isso que a pessoa, e eu saber também não é do dia para a noite. Às vezes a pessoa leva semana de mês. Eu conheci pessoas que há mais de um ano me visitando, me questionando. Até a minha discípula mais antiga, ela estava comigo durante muitos anos me questionando. Está comigo há 30 e poucos anos, está com 85 de idade agora, e ela me questionava direto, até que chegou um momento que ela não me questionou mais. Vestiu a tudo que está aqui comigo. Por quê? Porque agora ela formou a coroa da sabedoria. Eu tenho que uma coisinha aqui, outra ali, outra colar. Por isso que eu sempre digo, se alguém estudar a minha história completa, um dia está sendo escrito um livro, Henry Cristo, Vida Profana e Mística de Henry Cristo, que o dia que esse livro for lido, aí as pessoas inteligentes vão raciocinar e dizer, mas não tem outra. Não tem, é isso mesmo, né? Porque aquele rabino já escreveu também como é que seria a volta do Filho do Homem. O rabino, como é o nome dele? Kaduri. Como seria a volta do Filho do Homem? Está no livro de iniciação, quem quiser pode ver ali na internet. Livro de iniciação está ali a história, o depoimento dele, que ele partiu desse mundo com 100 e poucos anos, mas antes ele deixou a mensagem como é que seria, como fazer para identificar o Filho do Homem, tá? Então é isso, pode ir. Lucas Coimbra, de Itajubá, Minas Gerais. Henry, poderia responder se as auras realmente têm cores que refletem a personalidade do indivíduo? Bem, eu nunca vi cores, bom, duas então. As cores que eu vi sempre nas auras, porque cores não é como um arco-íris, né? Eu vi assim, o que eu quero me referir, que eu vi a aura reluzente, quando a pessoa está bem, quando está em harmonia,
e meio que fosca, cinzenta, quando a pessoa está no astral baixo. Agora, mais do que essas duas cores, não vi. Né? E eu vejo pessoas falar que viram cor, sei lá, vermelho. Bom, vermelho quando a pessoa está muito, ou está mentindo, ou está muito envergonhada, aí o rosto fica vermelho, mas aí não é aura. Né? Ou a pessoa bebeu muito, né? Aí não é aura, aí é o lado físico. Sim, porque às vezes a pessoa mente, eu falo uma coisa que ela tem vergonha, não necessariamente na mente, e fica com o rosto vermelho. Mas não necessariamente quando está mentindo. Às vezes a pessoa está com vergonha de uma coisa, levou um impacto, está falando uma coisa contra a vontade, ela fica vermelha. E às vezes nem ela sabe que está ficando vermelha, a gente vê que está, né? Mas a aura, ela nunca vi outras cores, só essas duas cores. Às vezes mais reluzente menos, e às vezes mais nebulosa e menos, mas nunca outra cor. Eu estou me referindo a isto, que já ouvi pessoas dizerem, não posso contradizê-lo, não posso duvidar também, mas estou só dizendo que eu nunca vi. Pessoas dizem que viram, você está com uma aura, tem pessoas que dizem, você está com uma aura amarela, hoje está cor de rosa, ou você está... Eu já vi isso. Às vezes eu vejo também que a pessoa está, né, jogando um confete, né? Tem isso também, aqueles que dizem guru, bruxa, etc. Né? Então isso é outra coisa. Mas entender então quanto à aura, essa é a pergunta que ele fez, né? Tenham todos da minha mão. Vamos para as outras perguntas, senão tem alguns que não vão gostar do silêncio. Donald McFly de Boa Vista. Ing, a ciência afirma que o homem viverá mais de 150 anos no futuro, em vista do avanço tecnológico da medicina. Isso contraria a Bíblia? Até que ponto é verdade afirmar que o homem vive no máximo 120 anos? O homem não podia até viver mais de 120 anos se não fosse a hecatombe nuclear que vai, antes desse futuro que ele se referiu, resolver a questão demográfica, né? A explosão demográfica. Mas depois da hecatombe nuclear, se sobrar resquícios, informações científicas de inteligência no homem para ele chegar, mas eu acho que já seria uma desinteligência algum homem querer viver mais do que 120 anos. Já é uma desinformação. Já pensou em que situação que a pessoa vai viver aqui na Terra? Se principalmente uma desinformação, que então é sinal que ele não sabe que ele pode ganhar um veículo novo, que ele desencarnando poderia receber um veículo novo, que esse é o veículo que a gente anda aqui na Terra, né? Estou com esse aqui agora, né? O mesmo que eu usei há 2 anos, só que foi recomposto durante os séculos, né? E agora, quando eu partir daqui, minha mãe terra vai receber-me de volta, ela está esperando pacientemente a mim e a todos os filhos queridos para o reencontro místico da renovação. É a minha mãe terra, que é também vossa mãe, queirais ou não. Então, daqui a alguns tempos, quando eu cumprir minha missão, segundo um geriatra aqui de Brasília muito eminente, disse que eu tenho algumas décadas para cumprir minha missão. Segundo ele disse, depois de fazer uns exames de sangue. Muito bem, eu acreditei nele, mas só que eu não tenho pressa e também não tenho, não quero viver um segundo aqui na Terra, nem um segundo não quero ver mais do que o tempo para cumprir a vontade do meu Pai, somente, porque eu sei um lugar melhor para ver. Mas voltando, então de um lado, desejar viver 150 anos é ignorante, porque daí a pessoa não sabe que a morte não existe, que ela pode descartar do veículo velho, cansativo. É como um carro velho, que o motor já fez várias reformas, a caixa de câmbio, tudo, e agora está na hora de largar ele no ferro velho e ganhar um novo. No caso do ferro velho seria o cemitério, né? O cemitério do carro. No caso do ser humano, bota o teu corpo de volta para a mãe terra, o milagre acontece. Esse sim é um milagre. Que o teu corpo sofre uma metamorfose e daqui a pouco uma mulher fica grávida lá no outro lugar e tu vai sair com o teu corpinho novinho lá de dentro. De repente tu vai chorar de alegria ao vir ao mundo. Sabe-se lá, né? Tudo depende, cada um chora por onde sente necessidade, né? Estava me referindo àquele episódio do cemitério, né? Bom, então tá, meus filhos, é isso, tá? Vai para outra pergunta. Oscar, do Rio de Janeiro. Mestre Henri, os dentistas queimados foram juízes na Inquisição? Os cientistas queimados? Os dentistas.
Dentista? Os dentistas queimados. Lá em São Paulo? Tá, agora ali, planeta Terra, tá, São Paulo, Paulicéia, tá. Nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. O motivo pelo qual ficaram vulneráveis eu não posso dizer, mas estavam vulneráveis, isso está a olho visto, salta aos olhos. Agora, não é necessariamente porque tivessem queimado alguém noutra Inquisição, entende? Não é Inquisição. Isso não posso, essa opinião, essa resposta eu não posso satisfazer o internauta que me faz a pergunta. E sim que a vulnerabilidade, só que eles não morreram, e tem muita gente reclamando, não morreram, apenas desencarnaram, entende? Ficaram zero de dívida, né? Não morreram. Aí começa a gente, os parentes, tudo, não compreendem a lei de Deus, né? Não compreendem que eu disse há 2000 anos: aquele que crê em mim não morrerá, ainda se tiver morto viverá, eu disse. O que quer dizer isto? Ainda que pensam que está morto, vive, porque a morte não existe. Então eles apenas ficaram livres dos encargos, das obrigações, e tiveram um período de purgação muito repentina. Veja qual é a diferença entre uma pessoa que sofre. Claro, a dívida karmática ficou com quem fez, viu? É bom que saibam que mesmo que as autoridades terrenais não capturarem os bandidos, os profissionais lá que fizeram isso, a mãe natureza, o cosmos, o Supremo Tribunal Celestial cobra a dívida. Eles ficaram com a dívida daqueles a quem eles queimaram. Deu para entender isso? Deu? Então, quer dizer, agora, de qualquer maneira, estão descansando o espírito. A diferença entre tu ficar purgando 10 anos no hospital, indo e vindo, quimioterapia, ou radioterapia, ou lá, volta e vai, volta e vai, volta, e ser queimado uma vez só. Entende? A diferença é essa: aquele que fica padecendo, vai para lá e volta para cá, vai para lá e volta para cá, purga muito mais. Entende? Eu não estou dizendo com isso, não estou querendo dizer com isso que alguém fez um favor para eles. Eu estou querendo explicar que eles estão livres agora. Os espíritos deles estão livres, e quando reencarnarem vêm sem débito, sem nenhum débito. E o débito fica com quem fez o mal. O malfeitor que herda as dívidas karmáticas daquele a quem eles, digamos, ceifam a vida. Os malfeitores, vou falar no plural para ninguém entender, né? Muitas vezes eu posso pular de um lado para o outro sem a devida vênia, né? Tenham todos a minha paz. Danilo de Paraty. Bom dia, Henri. Geralmente, quando o povo faz manifestação contra alguma coisa, eles buscam paralisar o trânsito para chamar atenção, porém, atrapalhando um monte de gente. Não seria mais interessante as manifestações se concentrarem na frente da casa dos políticos responsáveis? Seria, só que não podem, porque lá tem um batalhão de choque que impede de chegar perto da casa. Então a solução mesmo que eles encontraram, não concordo, não estou dizendo que isso é bom, mas a solução que eles encontraram foi trancar o trânsito. Porque trancando o trânsito, prejudica a vida dessas pessoas, como ele acabou de citar, existe murmúrio, reclamações, dá um chacoalhaço na sociedade, dá um desequilíbrio no ambiente social, que muitas vezes os governantes são obrigados a acabar cedendo à reivindicação, principalmente quando a reivindicação salta aos olhos que é justa, entende? Então, no caso, por exemplo, ali de São Paulo, a minha opinião, eu acho que deviam sim ter cedido, né? Porque, afinal de contas, se for enxugar bem a máquina, for enxugar bem o parasitismo social, etc., R$3 de passe de ônibus, etc., já está de bom tamanho, né? Eu já fui cobrador de ônibus quando criança, eu andei de ônibus, eu paguei ônibus, e sei que eles têm sim muitas razões para reclamar de ter que aumentar o preço da passagem. Eles têm razões muito, porque quem está lá no gabinete sentadão, ou lá em Paris, né, como estão os governantes, não sabe o que é uma pessoa que tem entrada de sol a sol e tem um orçamento calculado quanto é que ele vai pagar
de comida, de aluguel, de leite. Aí depois, além de ter a parte que ele tem que dar para o lobo comer de ovelha, diz assim, então eu não vou ter que agora aumentar de repente minha passagem, eu vou ter que pagar, porque na hora 20 centavos diariamente e de volta, são 49 durante o mês para eu repito, que está sentado num gabinetezão confortável, não é nada. Mas para o operário, eu fui criado por uma família de operários. Tá? Camponeses que viraram operário, lembro bem não. Então eu sei de perto como é complicado o desequilíbrio do orçamento do operário. Eu conheço de perto. Estou falando isso com experiência pessoal. Eu vi como é que era o problema. Tá, meus filhos? Como é que pagava o aluguel esse mês? Aí no mês seguinte pagava o armazém, naquele tempo era um caderninho, anotava tudo. Aí no outro mês tinha que mudar de armazém, porque tinha que pagar o aluguel e daí aquele comerciante não dava mais a comida. Então tinha que mudar de armazém. Daí no outro, mas os comerciantes já sabiam de tudo, na minha ótica. Eles sabiam que esse mês não iam receber, mas no outro mês iam receber. Então me referindo a Madalena, que me criou, a família, que tinha que passar por esse processo complicadíssimo, que é a sobrevivência, trabalhando para sobreviver, né? Porque geralmente quem trabalha sabe o preço de uma passagem de ônibus. Nada declarado, não tenho partido político, nunca vou ter, nunca vou ser candidato a nada. Estou expondo aqui, aliás, até abomino que alguém pense que eu posso ser candidato a alguma coisa, porque eu tenho um mandato vindo do meu pai. Então eu estou aqui cumprindo a vontade dele. Estou explicando isso para que saibam, quem fizer essa pergunta, que tem sentido sim, que o sentido é esse. E que não dá para fazer, quem fez foi o Danilo lá de Paraty, não dá para fazer a reivindicação na frente do palácio. Se fosse assim, quando eu fiz minha revolução em Belém do Pará, também teria ido fazer reivindicação na frente, na sede da organização a quem eu protestei, a quem eu reivindiquei o cumprimento das leis divinas. Tenham toda a minha paz. João Canário, de Lisboa. Bom dia, Henri. Peço desculpas de voltar a fazer esta pergunta, mas ainda tenho dificuldade em entender. Como entender o livre-arbítrio, a vontade própria, dentro da lei do karma e o destino, visto que está tudo predestinado desde o início? Bem, o livre-arbítrio, já que ele reitera uma vez mais, vamos destrinchar ela melhor. O livre-arbítrio é, de acordo com a ótica que se vê, uma metáfora, né? De acordo com a... Mate a charada. De acordo com a ótica que tu olhar, o livre-arbítrio é uma metáfora. De acordo com o teu grau evolutivo, de acordo com a tua experiência de muitas encarnações, tu vai ver o livre-arbítrio com ótica diferente. Eu, por exemplo, hoje tenho consciência que não tenho livre-arbítrio. Pronto, ideia. Eu não tenho. Porque eu tenho consciência que, conforme ele falou, desde a minha vinda ao mundo, reencarnei tudo calculado já pelo Altíssimo para cumprir a minha missão. Eu não pude escolher, eu particularmente, o meu destino. Agora, a diferença na minha ótica é que eu não pude escolher, mas acabei sabendo que ninguém pode escolher. A diferença é que eu sei que ninguém pode. Então eu vou citar o exemplo. Uma vez uma recém-formada bacharel em Direito lá em Curitiba me falou o seguinte, aí vocês tirem as suas conclusões. Ela falou para mim assim, eu vou tentar usar essa pessoa, a declaração dela, para facilitar a vossa compreensão. Diz assim, a minha família queria que eu fosse arquiteta ou engenheiro, uma coisa assim. Mas eu decidi que não queria, eu resolvi ser advogado. E peguei a revelia da vontade deles, eu fiz uso do meu livre-arbítrio e escolhi ser advogado. Fui estudar direito, já me formei e eu quero ser advogado. Entende? Daí a família, eu não fui obedecer a família, eu escolhi meu destino. Daí eu expliquei para ela, não filha, tu não escolhesse o teu destino, tu não fizesse uso do livre-arbítrio. Teu destino era esse, justamente. Então apenas a família não sabia qual era o teu destino, e daí tu fosse inspirada, tu fosse guiada pela mão invisível do Senhor do Destino para seguir essa rota.
Aquela outra jovem que veio aqui, jornalista internacional, que veio fazer um documentário aqui da Benetton, disse que a família dela toda é dentista. E que queria que ela fosse dentista também. Ela disse, não, eu não quero, eu decidi que não, vou ser jornalista. E ela até fez um sacrifício, confessou para mim, contou para mim que chegou a vender um carro, que deram para ela poder se inscrever, porque não queriam participar, queriam que ela fosse do mesmo clube, né? Clube da odontologia. E ela reagiu e tá, até hoje ela vive como jornalista, viajou para a Sibéria, fez estágio na Bena, enfim, conheci ela aqui na casa do Senhor, aqui em Brasília. Então veja uma coisa, ela também pensa que ela fez a coisa do jeito que ela queria, pensa que ela escolheu, que ela fez uso do livre-arbítrio, mas ela tem direito de pensar de novo. Daí eu digo, metaforicamente não está certo. Metaforicamente ela fez uso dos direitos que lhe concedem, mas só que no ponto de vista metafísico, ponto de vista cósmico, ponto de vista místico, ela apenas deu um passo para o lado que ela tinha que dar. Você está andando numa rua, não demora, de repente te dá uma diarreia e tu tens que baixar um banheiro para achar o primeiro banheiro que tiver. Isso se depende, você não vai terminar, né, numa moita, né? E daí tu diz assim, poxa, foi interrompido o meu destino, eu estava indo para lá, tinha horário marcado, tudo agora, olha o que aconteceu. O meu intestino interrompeu o meu destino. E agora? Não, o teu intestino não interrompeu o teu destino. Tu não eras para chegar naquele horário, naquele lugar, tu não era para encontrar aquelas pessoas naquela hora e naquele local. Teu intestino apenas obedeceu às forças invencíveis da minha natureza. Então, de novo, eu uso até um argumento não é tão chocante, tão hilário, né? Mas para ver que é assim, meus filhos. É assim. Eu, se fosse escolher minha profissão, seria verdureiro, imagine. Eu gostei de trabalhar no verdureiro. Mas eu tinha o plano de Deus sobre mim. Entende? Então, quer dizer, agora todo mundo tem direito, inclusive o orgulho. O maior inimigo do ser humano é o orgulho. O maior inimigo. Tem gente, que eu te contei, não vou nem dizer santa ignorância, satânica ignorância. Ter orgulho, e confundem brio com orgulho. Que brio é brio de caráter, brio, você sente, é uma personalidade forte, é uma personalidade erguida. Orgulho é filho, irmão gêmeo, sócio, indissociável da ignorância. A ignorância que faz uma pessoa ser orgulhosa, que ela ignora as leis naturais, que ela ignora o Altíssimo, que é o único Senhor sobre todos nós. Aí ela fica orgulhosa. Eu me orgulho de ser isso, eu tenho o meu orgulho. Pois pegue o teu orgulho e usa ele como papel higiênico. Pronto, acabou-se. A história é essa de orgulho. Tu não usa papel higiênico. Entendi. Tu pode ter orgulho, tu não precisa de papel higiênico. Entenderam, meus filhos? Eu estou falando para pessoas aqui, eu sei que tem algumas pessoas, inclusive estudadas, que estão me escutando lá, fazer, olha só o rir, imagine. Mas eu pergunto se existe algum doutor que consegue estar higienicamente sem usar papel, ou então pelo menos água, melhor é água, né? Lógico. Então perguntar, quem tem vergonha disso? Sempre ouvi um cientista, um médico falando sobre o corpo humano, né? Ele falou que as pessoas viam um depoimento grande, está na net até, que as pessoas têm vergonha de falar de um órgão do corpo. E o Senhor, meu pai, disse que aquela pessoa que tiver vergonha de algum órgão do corpo, ela precisa sentir o que é não ter aquele órgão. Eu conheci lá em Montaterre, na França. A Montaterre fica a 50 km de Paris. Eu fiquei lá muitos meses, quando eu recebia as audiências. Eu conheci um cidadão, eu não vi ele pessoalmente, mas fiquei sabendo, através dos populares, que ele ali pertinho de mim, esse cidadão, pertinho de mim, ali assim, uma quadra distante de mim, por causa do orgulho dele, de ateu, né? Ele não veio falar comigo,
E ele ficou um mês sem ir no banheiro. Quer dizer, aquele órgão, muita gente tem vergonha, não funcionou. Entende? Ele não foi no banheiro, morreu. E as vizinhanças todas diziam: vem lá, mira, toma uma bênção, fazer uma bendição, né? Ele não veio. Eu não posso ir lá na casa dele, né? Peguei a unha, vem cá, eu vou tirar a unha. Não. Eu fiquei sabendo. Então, o orgulho dele não permitiu que ele viesse de uma bênção, né? E eu tenho casos, muitos casos de pessoas que tiveram esses problemas psicossomáticos, que todas as doenças a princípio são psicossomáticas, tá? Porque todas as enfermidades físicas iniciam na enfermidade da alma. A alma fica doente, aí ela produz, ela vulnerabiliza o neurosistema, e aí o psicossomático vai gerar. A doença deixa de ser psicossomática quando ela encontra um algo, né? Quando a pessoa passou do limite, e daí a doença fica residente. Isso é uma outra coisa. Então, que tem todos uma conexão com o Pai, que estão todos sempre o Pai no quarto, com a porta fechada, invoquem Ele para ter saúde. Porque a alma estando saudável, o corpo estará saudável. Esses tempos eu fiquei sabendo umas coisas aí, não vou falar agora, outro dia, que estão aí certos cientistas apostando na cronicidade das doenças. Isso é horrível, tá? Quem quiser pode ver, tá na net. Agora eu vou... Mais uma pergunta, para não encerrar aqui, tá? Denis Reis, de São José do Rio Preto, São Paulo. Tem uma pergunta hoje. Henri, de onde provém a maldade humana se somos criaturas de Deus? Bem, somos todos criaturas de Deus, é verdade, incluindo eu, né? Acontece que cada criatura tem um impulso, como ele falou, criatura, né? Então imagine a maldade que tem o tigre que fica mirando o céu, o cordeiro. Imagine quanta maldade que tem o leão que fica olhando, querendo comer. Ele é predador. Então, no contexto da natureza existem tantas reações, tantas diversificações. Esses dias eu vi, até gostei de ver, está na internet para quem quiser ver, eu vi um búfalo botando o leão para correr. E o leão corria, eu digo: o rei da selva essa vez perdeu, né? Pode ver, está lá na internet, quem quiser pode ver. Se não me engano, até no Siderada. Então daí, o búfalo correndo e o leão a perna para que te quero. Então nessa ocasião, o búfalo que era mau, não, o búfalo foi defender a turma dele, que o leão veio para atacar. Mas daí o búfalo resolveu reagir, porque se o boi, por exemplo, soubesse a força que ele tem, ninguém o levaria para o açougue. Só que ele não sabe. Mas se o boi soubesse a força que ele tem, que ele ia obedecer, às vezes, até uma criança. Se o boi soubesse a força que ele tem, ele ia obedecer aqueles touros que são usados nas touradas, lá em Espanha, um espetáculo degradante, deprimente, na hora de tentar salvar a vida, eles descobrem relativamente a força que eles têm. Só que daí eles são covardemente controlados, né? É um jogo com 2 pesos e 2 medidas, né? Aí esse é um espetáculo que, se Deus quiser, um dia vai acabar. Porque os animais, se tu sacrifica um animal, é uma coisa. Agora tu torturar o animal, maltratar, às vezes tu tem que sacrificar, até mesmo que está com uma doença incurável, assim, mas ficar torturando o animal, isso é pecado. Tem que sacrificar um animal, até porque às vezes ele perdeu a perna, uma coisa assim, mas nunca torturar ele, fazer ele ficar sofrendo, como fazem com o boi na ocasião das toras. Isso é horrível. Deixa eu falar. Faz mais ou menos, vou responder agora bem dia, prometo que eu vou responder direto.
Lívia, de Sorocaba. Henri, você poderia nos falar mais sobre os seus genitores, pais biológicos e sobre sua linhagem sanguínea, descendência? Ih, mas essa pergunta que ela fez, eu não dá pra falar. Poxa. Eu acho que por responder, não devo ter olhado. Sábado que vem, viu? Hein? Repete no próximo sábado. Deixa ela pro próximo sábado. Se eu digo para a Lívia que esperar no próximo sábado, vou responder sim, mas é que o horário está se exaurindo, né? Entende? Pediu pai a bênção, tá? E os que ficaram sem resposta, queria dizer a todos que me ouvem, que quando estou aqui, na hora de começar o programa, eu, em geral, a maior parte do tempo eu me sinto em casa, em família. Que pese eu saber que lá do outro lado tem até pessoas que antipatizam comigo, que não estão lá só como espiar. Mas não tem importância. Aqui eu me sinto em família, por isso que eu tiver que corrigir uma coisa, eu corrijo. Se eu tiver que falar, eu não vou aceitar jamais, né? Aqui na casa do meu pai, fazer um programa, dar entrevista em que eu não me sinto à vontade. Porque depois de longos 40 e poucos anos de vida pública, aqui na casa deles, que eu devo ficar à vontade. Queria que compreendessem isso, e aqueles que fizeram pergunta ficaram sem resposta, podem ter certeza que serão todas respondidas. Inclusive, se quiserem priorizar, se quiserem agilizar, no próximo programa, reitera para mim, olha, é a segunda vez que eu faço essa pergunta para falar, que daí elas vão para frente. Ok, meus filhos? Bom, pediu pai a bênção, lembrando sempre que aqui conhecerem a verdade vos tornará livres. E que na luz de meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, eu sempre continuo amando sem exceção a todas as criaturas que se movem sobre a terra. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente aos desiguais na medida em que se desiguala. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção para todos os que estão chegando, os chegantes, e principalmente aos beneméritos, para todos que quiserem a bênção, coloca a mão assim, e o Senhor derramará sobre vós a bênção dele em forma de poder, saúde e bem-estar social. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é Tua glória para Tua sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até sábado e até sempre. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.